Você quer falar de novo daquele caso de Turilândia? Assim, o caso de Turilândia foi uma grande reviravolta, né? Foi uma reviravolta em cima de reviravolta. Como vocês devem ter visto, vocês sabem aquele caso de um escândalo de corrupção colossal, de desvios múltiplos, várias empresas que foram feitas de fachada lá numa cidade do interior do Maranhão, que virou matéria no Fantástico, todo mundo foi preso. O que aconteceu? O Ministério Público, né, ou basicamente, provavelmente a Procuradoria-Geral do Estado lá, né, mas o Ministério Público lá no Maranhão, decidiu que deveria soltar os caras. Disse que não havia mais risco ao erário, nada, porque eles já haviam sido afastados e queriam soltar os vagabundos. E aí vocês estão ouvindo, queriam simplesmente soltar aquele mando de vagabundo. E aí, uma das coisas bonitas aqui, tá? E pra mostrar que a gente nunca pode fazer uma regra comum pra tudo, jogar todo mundo na vala comum. Promotores, e eu sou super crítico ao Ministério Público, lá do Maranhão, pediram a exoneração caso o Ministério Público se comportasse assim. E, no fim do dia, não foi necessário, porque o desembargador recusou ali o pedido do Ministério Público e manteve os vagabundos presos, tá? Mas assim, se o caso não tivesse dado Rede Globo, se a gente aqui não tivesse falado do caso, ele não seria o caso nacional que ele foi e ele não teria tido a repercussão que ele teve, e aí a velha política e o velho judiciário, que são amigos da impunidade, eles ficariam muito à vontade para manter as coisas como elas estão, tá? E é isso, tá? Assim, esse caso ele é grotesco, tem que ficar fiscalizando o tempo todo, só que o que eu sinto, tá? É uma esperança, se a gente realmente continuar nesse processo de dar luz, eu acho que começa a mudar a mentalidade. Eu sinto que as pessoas estão começando a falar desse absurdo que são as pequenas cidades do Nordeste e a forma como elas são tratadas, tá? Eu sinto que isso começa a acontecer e que aquela letargia que as pessoas têm, porque elas têm ou medo, ou vergonha, ou preguiça de falar desse assunto, isso começa a passar, tá? E isso é uma notícia extremamente boa, tá? Rafael Almeida Riso, temos outro tema? Tem um tema do Chalders que me mandaram agora há pouco e deixa eu botar. Tá com o seu celular aí? Tô. Posso te mandar? Pode. Esse você vai gostar. Abre o link aí. Vamos lá. Opa, esse assunto é bom. Pena que não dá pra botar na tela, né? O ex-ministro pró-master do... Não, o ministro pró-master do TCU, Jonathan com JH de Jesus, que é Jonathan, né? O Jonathan de Jesus, era antes deputado por Roraima, todo mundo sabe, né? Você sabe, o Jonathan de Jesus, ele é um ministro do TCU, indicado pelo Arthur Lira, que tem como esposa uma mulher que era funcionária fantasma, que tem como esposa uma mulher que era dona de uma BMW que estava simplesmente na casa do careca do INSS. Então, o cara, e eu falo aqui com toda tranquilidade, o cara é corrupto em escala industrial, tá? Esse sujeito bizarro, ele tem um histórico, porque ele foi deputado. E o André Chalders resolveu investigar, tá, as emendas dele. Então aí o André Chalders fala aqui, ó, o garotão e o pai dele, o senador Messias de Jesus, mandaram 13 milhões para construir 300 casas em Iracema, em Roraima. Só uma ficou pronta. Uma. E está abandonada. Então aqui tem a foto da casa. Imagina você gastar 13 milhões para fazer 300 casas. E a coisa que... Putz, deixa eu abrir aqui. O que você entrega é isso aqui. Tipo, isso aí não dá, sei lá, se você gastar 100 mil reais pra fazer isso é muito. Esses caras obviamente desviaram dinheiro. A pergunta que fica não é nem assim, como é que um senador desqualificado e como é que um deputado desqualificado tem todo esse dinheiro pra tocar? A dúvida que fica é por que alguém tomou uma decisão e essa decisão foi acatada de nomear para o Tribunal de Contas da União um desqualificado corrupto desses, como a imprensa não falou do assunto, como ninguém ligou. Como ninguém ligou? Esse cara foi nomeado, ninguém falou nada, ele tá no TCU, o cargo é praticamente vitalício, esse cara vai determinar a vida dos brasileiros em alguma medida, de maneira muito intensa em todo esse período. Esse cara é obviamente corrupto. E a nossa democracia, porque a gente fica falando, ai, democracia, ai, viva. A nossa democracia permite isso. Se você chama isso de, isso aqui é um regime decente, se você fala, eu adoro viver numa democracia, você tá maluco, cara. A gente vive em algum regime aí, que é um regime cleptocrático, um regime baseado no roubo, são facções corruptas fazendo negócio entre si, e a única coisa que a gente fala, a gente vota. Então você tem o direito a votar no ladrão que vai te roubar lá em cima. É esse o game. Eu não tenho nada pra comemorar. Falar que você vai comemorar um regime desse, falar que isso aqui é minimamente estável, isso é coisa de Loki, isso é coisa de maluco, tá? Mas uma república em que um cara de Roraima ocupa essa posição, e assim, nada contra a população de Roraima, mas entendeu, é um estado muito pequeno,
muito mal administrado, que poderia ser um estado até rico, porque tem um agro muito organizado. Os políticos nem sequer, assim, tem 3 senadores, ninguém cuidou de proteger a própria fronteira. Você pode fazer um lobby desgraçado no Senado para qualquer coisa, dado que é um estado pequeno com 3 senadores. E, pois bem, os 3 senadores não têm função nenhuma, não proteger a população de uma invasão que houve, tá? Prostituição infantil que tem ali, essas questões indígenas das mais bizarras que atrapalham a agricultura. E esses caras vão e tem basicamente um cara que é um ministro, um TCU insanamente corrupto. E é um cara que está trabalhando fortemente para ajudar o Banco Master, tá? Isso tudo, eu volto a colocar, meus queridos amigos, isso tudo é grotesco. Sabia que o pai do Jonathan Jesus, ex-senador Messias Jesus, está entre ir para o TCE ou ir para a reeleição no Senado? Porra! População de Roraima, vendam bem o voto para ele, hein? Ou ele vai pro Tribunal de Contas do Estado ou ele vai ser senador novamente. Que bizarro, cara. Vocês entendem, né? Que assim, eu olho isso como um problema gigantesco. Eu olho, pô, a gente vai precisar chegar no poder e fazer muita coisa. Agora, tem um lado animador que assim, os nossos inimigos estão tudo quebrado. O Centrão tá moído, o Centrão tá no chão. De fato, há uma série de investigações que estão rodando e que tá com o STF. E assim, o Dino... Aí, cara, digam o que quiser, o Dino naturalmente é um adversário ideológico nosso, mas o Dino tá indo pra cima do orçamento secreto. E por mais que a gente fale, ele tá indo pra cima, mas ele é um comunista. Sim, ele tá fazendo isso em nome dos interesses diretos do PT. O Dino tá fazendo isso pra beneficiar o PT. Mas dito isso, destruir o Centrão é sempre bom. Dito isso, atacar o Centrão, atacar o orçamento secreto é sempre importante. Caberá a nós saber balancear o poder, né, de cada um quando chegarmos ali, tá? Já na próxima eleição.